Olá pessoal, tudo bem? Iniciando aqui com vocês mais uma aula da disciplina de Introdução à Educação à Distância, que é o professor Marcos. E hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, não somente para questões da educação à distância, mas também de todo o contexto educacional, de uma certa forma, que é a mediação pedagógica na educação, no nosso caso, na educação à distância. O objetivo da nossa aula de hoje é refletir sobre a importância dessa mediação pedagógica no processo educacional. Afinal de contas, nós estamos falando para futuros professores de língua portuguesa. Então, quero deixar aqui para vocês a primeira reflexão sobre o conceito, né, de mediação, que aqui nós trazemos que é a ação de auxiliar com intermédio entre os indivíduos. Aliás, a ação de auxiliar como intermediário entre indivíduos ou grupo de pessoas fazer uma intervenção, é o que traz o dicionário online para a gente. Mas se a gente for pensar no contexto educacional, aquele que nós vamos fazer parte muito em breve, aqueles até que possam ser que já fazem, já são professores, já trabalham com educação. No âmbito educacional, qual a finalidade da mediação? Vocês já imaginaram qual a importância de ser mediador no processo educacional? Porque, afinal de contas, essa é a nossa função enquanto professor, é mediar as relações do processo de aprendizagem entre os alunos e o objeto de aprendizagem. Aqui, Moran, 2013, traz para a gente que mediação pedagógica é uma atitude, comportamento do professor que se coloca como um facilitador, um incentivador ou um motivador da aprendizagem, que se apresenta com disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem. Enfim, aqui nós percebemos que o professor, pessoal, em tempos mais modernos, ele deixa de ser aquele transmissor, aquela pessoa que chega, derrama um monte de conteúdo no aluno e espera com que ele aprenda simplesmente pela observação. Então, nós precisamos de entender que os alunos atuais, da educação atual, seja na educação à distância ou no contexto de outras modalidades, nós, enquanto professores, precisamos de realizar essa mediação do conhecimento e não entregar todo o conhecimento pronto. O aluno ele precisa de ser protagonista da sua própria formação. Isso vocês vão ver durante muito tempo da formação de vocês, e é isso que a educação acredita. Nós precisamos formar pessoas que sejam mais autônomas, que encontrem, que entendam, que aprendam de forma mais reflexiva e mais autônoma os conteúdos que são propostos dentro do ambiente escolar. Por quê? Porque a nossa preocupação está no aprender. E Moreto, de 2018, traz que todo conhecimento é uma construção que o sujeito faz a partir das interações com o mundo físico e social, ou seja, dentro do seu contexto. Não dá para entender que o aprender ele é algo espontâneo, que ele é algo assim que não é realizado a partir de uma mediação ou a partir de uma relação com o mundo, com o objeto em que quer se aprender e com as relações em que se aprende. Por exemplo, se a gente pensar como que uma pessoa vai aprender a dançar valsa, sendo que dentro do contexto social dele, nem muito menos ele a conheça. Eu estou aqui falando de uma forma hipotética da valsa que me parece não fazer muito parte da nossa, muito presente dentro da nossa sociedade, nem muito menos aqui dentro das nossas relações mais locais. Então entendam que o contexto em que nós vivemos, ele é muito mais presente. Agora, se eu falar para vocês assim que os nossos alunos saibam dançar forró, você vai dizer, mas quase todo mundo sabe dançar forró. Por quê? Porque o contexto em que nós vivemos, o mundo físico em que eles se prendem, eles têm muito mais a ver com a dança do forró do que da valsa. Vocês concordam comigo? Então, também pensando nesse momento que o aprender não é algo espontâneo, vocês vão entender que alguns discursos que surgem dentro do processo educacional e que são vistos muito como mimimi, a gente precisa ter muito cuidado ao transmiti-los. Por exemplo, que só não consegue quem não quer, só consegue, só não chega lá porque não quer, porque não faz isso, porque não faz aquilo, enfim. A gente tem que entender que o contexto social, ele é muito importante para aprender. E por ele não ser espontâneo, ele necessita de uma mediação. E no caso
da escola, o professor, os trabalhadores da educação devem ser mediadores da aprendizagem. Mas o que eu tenho visto? Eu não. O que nós temos percebido nos últimos tempos é que tenha ocorrido sobretudo na educação à distância, nesse tocante agora falando sobre isso, que há uma virtualização da escola tradicional. Ou seja, o professor vem para a educação à distância, aqui no caso de vocês, formação de professores, e ele deveria apenas jogar conteúdos. Jogar conteúdos e vocês veem um vídeo, leem um texto, fazem, enfim, com pouquíssima reflexão. Como se fosse uma aula em que vocês deveriam assistir palestras. E isso não é bem a ideia da educação à distância. Nós precisamos, e nem muito menos de outra modalidade de ensino. Por quê? Porque a figura do professor, ele é aquele que pensa na, no decorrer, no caminho em que deve ser seguida essa disciplina, ou determinada disciplina, para que a gente chegue num conhecimento. Mas é aquele conhecimento que você, enquanto acadêmico, enquanto estudante, ao se deparar com as ferramentas que lhe são pertinentes, com o conteúdo que você tem, com as experiências anteriores que você traz até então, que você vai chegar em uma resposta. Então, entendam que nós temos que nos afastar daquela escola tradicional em que o professor chega na sala de aula, vai para o quadro negro, fala, 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 e os alunos ficam ali sentados, ouvindo, e sem nenhuma intermediação entre conteúdo, entre aprendiz e aquele que faz a mediação do conhecimento, que seria a figura do educador. Então, entendam que fazer educação, trabalhar com educação é muito mais do que falar, transmitir, fazer palestras, mecanizar o conhecimento. Nós precisamos de ser mediadores desse conhecimento. Tudo bem quanto a isso? Espero que sim. E uma das discussões que surgem muito fortes dentro do ambiente na modalidade à distância é o estar junto virtual. Nós precisamos entender que com o advento das ferramentas de ensino da educação à distância e principalmente da internet, né, que propicia todo esse contato, nós precisamos de criar condições para que haja uma interação entre professor e aluno, entre aluno e professor, entre aluno e aluno, entre aluno e conteúdo, para que nós possamos fazer uma intensa relação de diálogo, criar condições para que nós possamos de fato estar juntos, mesmo que vocês estejam do outro lado da tela, vocês estejam em outro lugar geográfico que não seja o meu, para que a gente possa criar uma relação que se chama chamada Learning Network, ou seja, as relações da aprendizagem. Isso é muito importante. Não dá para que vocês fiquem onde vocês estão, assistindo a uma videoaula como essa, sem nenhuma reflexão, sem vocês se depararem, se vocês se questionarem, sem a gente ter um outro momento para refletir questões que talvez tenham ficado ainda com dúvida. Eu acho que isso é muito importante. E foi até um tema da nossa aula anterior que eu passei uma atividade para vocês, que é um tema sensível da educação à distância, essa falta de relação, esse processo em que vocês recebem material e vocês devolvem material, essa falta de contato, que é um tema muito sensível da educação à distância, ela precisa ser pensada, repensada a todo momento, para que o distanciamento geográfico não seja uma limitação, para que nós possamos estar juntos, refletir juntos, construir educação também juntos. E nesse sentido, qual é a figura realmente do professor, que a gente já falou bastante? É aquela do mediador, que traça caminhos a serem percorridos, que propõe obstáculos diversos para a chegada de possíveis respostas, que investiga os resultados. Talvez as aplicações de avaliação, ela não serve só apenas para você entender se você aprendeu ou não aprendeu determinado conteúdo, se você chegou numa resposta X, como se as respostas em alguns conteúdos fossem como resultados de laboratório, tivesse um resultado exato e não pudesse ser alterado. Mas eles servem para que a gente possa ressignificar o roteiro inicial. Talvez nós traçamos um roteiro para a nossa disciplina e, ao decorrer dela,
nós percebemos que vocês estão muito mais avançados no conteúdo, ou os seus alunos estarão muito mais avançados no conteúdo, ou que talvez as metodologias que nós usamos não tenham alcançado os resultados que nós entendemos. E aí não é uma prova que vai avaliar se o nosso aluno aprendeu ou não, mas ele pode talvez avaliar se as metodologias que nós estamos usando, que se as estratégias, se o tempo pedagógico que nós estamos usando, ele é suficiente para que a gente possa continuar o caminho a ser percorrido, sendo esse uma das funções do mediador. Porque o que nós queremos realmente na educação à distância, ou em qualquer modalidade do processo educacional, é que o aluno seja um protagonista do seu conhecimento. E aqui na educação à distância, eu percebo que esse protagonismo ainda tem que ser um pouco maior, porque o aluno precisa de um pouco mais de pesquisa, apesar dele fazer suas atividades, pensar os materiais que ele precisa para seguir, ele tem que ter um tempo em que ele precisa ter essa auto-pesquisa, tem que ter esse tempo de dedicação de estudo, que praticamente é quase sempre sozinho. Então, ele precisa de um pouco mais de dedicação. Com isso também, certamente nós temos emergências, ou seja, aprendizagens que são únicas também de alunos assim. Então, a educação à distância não pode ser um limitador, ele precisa ser um facilitador para que vocês, onde estejam, sejam protagonistas do conhecimento de vocês. E assim, nós vamos chegar em características importantes de um mediador. Por exemplo, coerência. Coerência é importante ao passo em que nós precisamos estar coerentes com os currículos, nós precisamos estar coerentes com os projetos político-pedagógicos das nossas escolas, ou com os projetos pedagógicos de curso, que, por exemplo, no caso de vocês do ensino superior. Nós precisamos de pensar na formação integral dos nossos alunos, nós precisamos ter uma característica de empatia, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade, outras não. E às vezes nós queremos colocar tudo numa caixinha só, ou nós não queremos entender as dificuldades dos outros. É importante que tenhamos empatia, cumplicidade, fazer com que os nossos alunos aprendam pelo hábito de pesquisa, despertar essa curiosidade, despertar esse protagonismo, que os alunos busquem os próprios conhecimentos, despertar esse protagonismo que nós já dissemos no slide anterior, facilitar a participação dos alunos, seja nos chats, seja nas atividades, seja nos diálogos, facilitar a participação, acompanhar as atividades, dar feedbacks, isso é muito importante, sobretudo na educação à distância. O feedback, ele é um ponto extremamente importante quando nós falamos de educação à distância, porque imagine vocês, recebam atividade, realiza a atividade, você não sabe se está certo, se está errado, e está indo lá na plataforma simplesmente. Olha a frieza desse processo educacional. Então, esse feedback é muito importante, dizer que talvez se você fosse por esse outro caminho, se você fosse por esse outro, seria mais importante, mas seria mais interessante para que você chegasse em outras respostas, além daquelas que você já conseguiu. E sempre, claro, pensando na aprendizagem dos nossos estudantes. E, para isso, nós precisamos fazer uma mediação que ela é dialógica. E, pensando em dialógica, é uma relação realmente do diálogo. Isso é uma essência da aprendizagem. Vocês vão perceber que Paulo Freire mostra que a prática educativa não pode ficar reduzida à pura técnica, nem à transferência de conhecimentos, mas o ato de ensinar precisa levar em conta o inacabamento do ser, ou a inconclusão. Ou seja, nós não podemos pensar que tudo está pronto e acabado, que aquela resposta é a única que se tem. Nós precisamos, a partir do diálogo e da conversa, dos processos educacionais, aprender um pouco mais. Nós precisamos entender que o diálogo, ele faz essa ponte do tripé educador, educando e conteúdo, conhecimento, objetos de conhecimento. Se nós pensarmos que o processo educacional, ele é um processo técnico, certamente nós vamos ter algum problema no decorrer daquele caminho que o mediador precisa traçar. Então, pensar em um processo educacional que valoriza-se o diálogo, as relações interpessoais dentro desse processo é extremamente importante. E é por isso, pessoal, que várias vezes algumas atividades, sobretudo as atividades em grupo, que nós realizamos aqui na nossa disciplina, eu não permito que elas sejam feitas individual, porque nós já temos tantos momentos que nós estamos distantes geograficamente, que nós não conseguimos nos encontrar de forma síncrona, até mesmo síncrona, porque devido ao trabalho de vocês, e a educação à distância permite isso, que você faça em tempos e espaços diferentes,
Se nós não valorizarmos alguns espaços para o diálogo, certamente a nossa formação vai ter uma lacuna, e isso nós não pretendemos realizar aqui nesse espaço. Portanto, o processo de mediação ele não é exclusivo da EAD. Isso é muito importante a gente dizer, a gente já tem dito há muito tempo aqui dentro dessa aula de hoje, mas ele precisa de um caráter provocador. E o caráter provocador é aquele caráter que leva o aluno a refletir, a reflexão, a busca, a pesquisa, a um conhecimento que não está inacabado, mas ele saber que aquele conhecimento vai servir de base para que outros conhecimentos sejam aprendidos. Então, percebam que para transformar o educando em protagonista, o mediador precisa ter esse caráter de provocador, e não aquele caráter de entregador, que chega lá e entrega o fast food pronto para que ele possa ser devorado. Não. Nós queremos que as pessoas ruminem aquele conhecimento, que eles voltem, revoltem, e voltem de novo e venham perceber que o conhecimento ele precisa ter esse caráter cíclico, tá certo? E uma reflexão que, ao pensar essa aula aqui, me chama muita atenção, que eu discuto isso com muita facilidade, às vezes, com os colegas de trabalho, com os colegas de profissão. Nós estamos muito preocupados. E qual é a maior preocupação dentro desse processo de mediação pedagógica? É no papel do acadêmico, do aluno, do estudante. Vocês já pensaram qual que é o papel do estudante no processo educacional? Pensem vocês aí agora. Como vocês, enquanto estudantes acadêmicos do curso de Letras em Inglês, qual é o papel de vocês nesse processo de aprendizagem? É aquele que fica só esperando o conteúdo do professor? É aquele que não vai atrás do seu conteúdo, do seu conhecimento, de novas reflexões? É aquele que só lê o texto indicado pelo professor? Que às vezes o professor queria indicar um livro, mas ele indicou apenas 2 páginas de um capítulo, e às vezes o aluno acha muito, acha que o professor está dando atividade demais. Claro que em tempos diferentes, talvez aquele calhamaço de papel não faça tanto sentido, em detrimento que hoje nós temos outras formas, né, de discutir as aprendizagens. Mas será que os estudantes também não precisam de assumir esse papel de participantes efetivos da aprendizagem? Porque o que eu tenho mais discutido de forma informal com colegas de trabalho é que tem sido cada vez mais difícil ensinar pessoas que não querem aprender. Pessoas que vão para a escola ou que se matriculam no curso e acham que só o fato de matricular no curso já está suficiente. Só de matricular no curso, a gente faz isso com muita facilidade. Vocês podem ver que, às vezes, você vai lá, compra um curso à distância, suponhamos aqui, um curso de inglês. Não, eu faço inglês. Cara, eu comprei ontem um curso, eu não abri uma aula. E aí você sempre fala assim, eu faço inglês. Mas você não teve coragem de abrir uma aula, de assistir uma aula toda ainda, ou de fazer alguma atividade. Mas para você faz inglês e acha que só o fato de comprar o curso, você já vai sair falando inglês muito em breve. E não é assim. Nós precisamos de assumir. Quando nós compramos um curso à distância, esses cursos à distância têm essa reflexão que as pessoas compram muitos cursos, mas fazem muito pouco. Então, nós precisamos de assumir esse papel efetivo na nossa aprendizagem. Me inscrever em um curso de graduação, mas ser um participante ativo, um participante efetivo da minha aprendizagem, que eu possa sair o melhor professor de letras em inglês possível. Não pode ser a modalidade de ensino uma limitação. Não pode ser uma limitação onde eu estou. Não pode ser uma limitação aos meus trabalhos. Eu não estou dizendo que eu não preciso de entender tudo isso. Nós precisamos de entender, mas nós precisamos também dar um passo a mais. Na escola presencial também isso acontece muito. Os professores relatam demais essas dificuldades, que os alunos não querem aprender. E tem sempre aquela dificuldade, que não deixam os celulares, que as redes sociais têm mais importância do que os conteúdos. Tudo que o professor passa, o aluno acha muito. O aluno sempre quer dar um jeitinho de fazer de forma mais facilitada a atividade, sendo que os caminhos, as dificuldades, os obstáculos é que certamente levarão ele à aprendizagem. O professor nem sempre quer a realização de uma atividade. O professor quer a aprendizagem do seu aluno. Então, nós precisamos entender que faz sentido que os alunos também tomem pé, tomem as rédeas da sua aprendizagem e façam valer tudo aquilo que ele recebe. E onde o pessoal precisa, então, tá toda essa dialogicidade
que nós falamos anteriormente, né? Nós falamos aqui que o professor precisa manter esse diálogo, nós falamos aqui do papel do acadêmico, que também tem que estar disposto, né, a essa dialogicidade, desse protagonismo, mas a dialogicidade, ela tem que estar no material didático que vocês recebem, de forma que quando vocês pegarem o material e as respostas não estarem prontas, mas que vocês possam dialogar com esse conteúdo, com as leituras que vocês realizam, com os vídeos que vocês assistem, e que vocês possam buscar mais, possam dialogar, refletir, discordar, buscar mais, trazer novas formas de entender aquele conteúdo, outros olhares a respeito daquele mesmo conteúdo. Isso é muito importante. Outra coisa na educação à distância que há dialogicidade são nas interações. Por exemplo, nós passamos uma atividade de fórum para vocês, aquele fórum reflexivo, que vocês precisam dialogar com os colegas a partir das plataformas de fórum. Isso é muito importante. Ou nos trabalhos que nós fazemos em grupo, nas aulas síncronas, que geralmente a fala é franqueada para que todos possam falar, possam apresentar os seus pontos de vista, e sempre é muito interessante a participação de vocês. Então, a dialogicidade, ela precisa estar presente em todos esses momentos. Faz muito sentido. E, da mesma forma, pessoal, aqui nós falamos da figura do mediador, entendendo como professor, mas nós temos que entender que na educação à distância, nós temos um mediador extremamente importante, que é a figura do tutor. O tutor, ele também faz esse papel de mediação nas atividades de vocês. E isso é até uma das... Quando a gente falou de legislação, se não me engano, a resolução número 1, do Conselho Nacional de Educação, ele apresenta que um dos principais avanços daquela resolução é a figura do tutor. E realmente ficaria muito difícil se nós não tivéssemos os tutores para nos ajudar nas correções das atividades, para ser essa ponte entre vocês e o professor, para que vocês possam entender algumas atividades, que possam trazer respostas mais rápidas. E além dos tutores de disciplina, vocês têm os tutores de polo. Então, tudo isso faz sentido, faz uma estrutura melhor para que vocês da educação à distância possam chegar a todo esse conhecimento que nós esperamos entregar no processo educacional. Então, a mediação pedagógica, pessoal, ela é uma relação muito importante dentro do processo da educação à distância, porque se o professor não tiver esse caráter de mediador, certamente a aprendizagem vai ficar uma aprendizagem muito unilateral, vai ficar uma aprendizagem muito fria, vai ficar uma aprendizagem, de certa forma, até desmotivante. Então, porque o aluno vai se sentir muito alheio dentro do processo, e esse não é a nossa proposta, nem quanto disciplina, nem quanto profissionais da educação. Vocês, no caso, futuros profissionais da educação de letras em inglês. Então, espero que vocês tenham aqui comigo entendido um pouquinho dessa questão da mediação pedagógica. Certamente na nossa próxima aula a gente vai abrir um espaço para que a gente possa dialogar, sobretudo dentro da educação à distância, a função dos mediadores da educação à distância, e a gente vai poder refletir um pouco mais juntos a respeito desse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.